Parece que está... Está gravando. Então, vamos fazer, né? Boa noite a todos que estão presentes. Vamos, então, elevar o nosso pensamento a Deus, agradecer a Fraternidade Mundo Luz, agradecer a espiritualidade amiga, bendita desta casa, os amigos espirituais que nos auxiliam nessa tarefa, agradecer ao nosso Pai de amor e bondade. Nós te amamos, Papai do Céu. Agradecer ao Cristo Jesus, nosso irmão maior, mestre, guia e mentor, por essa oportunidade maravilhosa que estamos tendo em mais uma quarta-feira de estudos das obras de André Luiz, A Vida no Plano Espiritual. Que possamos, Pai, ter as nossas percepções, os nossos entendimentos, os nossos ouvidos, os nossos olhos dilatados, para que possamos absorver da melhor maneira possível, com todas as nossas fibras e células, aquilo que necessitamos para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso burilamento, para a nossa melhora. Que possamos, através desse estudo, adquirirmos um pouquinho mais de entendimento, de sabedoria, para que possamos fazer escolhas melhores, para que possamos aprender a optar pelo bem durante mais vezes. Gratidão por essa oportunidade maravilhosa que temos de aprender com os ensinamentos de André Luiz, seguindo seus passos nesta caminhada maravilhosa de suas obras. Gratidão ao Chico, gratidão a Emmanuel, gratidão a todos que estão nos ajudando e nos auxiliando, inclusive nossos anjos guardiões, que fizeram e permitiram que estivéssemos hoje reunidos aqui neste momento. Pai, pedimos na nossa singeleza, na nossa simplicidade, na nossa pequenez, que possamos dar o nosso melhor hoje, amanhã e a cada dia mais. Que seja feita, Senhor, a tua vontade sobre a nossa, em nossas vidas, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Mais uma noite para todos. Jesus nos abençoe. Dona Rosana, lindeza, chegou aí depois, eu não vi, agora que eu vi. Então, meus queridos, eu gostaria de pedir, primeiramente, para que a gente não tenha o mesmo problema da semana passada, que quem não estiver falando, né, desligue pelo menos o áudio, tá? Da transmissão, para que não dê eco, não dê interferência. Combinado? Então, tá. Eu coloquei lá no grupo, não sei se vocês viram, para que a gente lembrasse, porque a gente começou a ler, né, o prefácio, a primeira psicografia, que é de Emmanuel, viu, gente? Eu acho que eu falei semana passada sobre Bezerra, tá? Vocês me perdoem aí o equívoco, tá? É de Emmanuel, Pedro Leopoldo, 3 de outubro de 1943, tá? Emmanuel traz para nós, escrito, intitulado Novo Amigo. E nós lemos um pedacinho e estávamos comentando a respeito, e aí falamos um pouco sobre a questão do desapego. Então, eu coloquei lá no grupo para que a gente, como a gente tem essa proposta de sempre ter um para casa, entre aspas, né? Para que a gente faça do nosso estudo vamos dizer assim, uma discussão mais gostosa, mais calorosa, e para que a gente reflita realmente
sobre as questões que estão sendo trazidas. Então, eu pedi para que vocês, por mais que fosse 10 minutinhos do seu dia, tirasse para pensar naquilo que hoje nós já estamos desapegados e aquilo que ainda estamos um pouquinho ainda com dificuldade. Por exemplo, né? Então, eu vou colocar na minha situação. Eu vou deixar falar conforme forem levantando a mão, tá? Mas então, só para ter uma noção, um exemplo, né? Olha só, nós já não matamos mais, né? E nós já passamos por essa fase. Hoje a gente pode até matar um ou outro de raiva, né? De situações assim, né? Mas nós não matamos. Hoje nós não mais nos apossamos muitas vezes de coisas que não são nossas, né? Pelo contrário, a gente muitas vezes se desprende das nossas coisas para ajudar o outro. Então, isso são desapegos que nós já conquistamos ao longo da nossa caminhada. E aquelas coisas, por exemplo, que nós ainda continuamos apegados, sejam sentimentos, sejam pessoas, situações, né? Seja. A gente precisa, a gente nem precisa muitas vezes falar, não, tá, gente? Se a gente não quiser falar sobre aquilo que a gente é apegado, não precisa falar. Mas a gente precisa, pelo menos, refletir. Porque é isso que ele está falando aqui. André Luiz, né, nesse primeiro trechinho que nós lemos aqui, ele está dizendo que ele teve que se despojar desse orgulho e dessa vaidade para abrir mão do seu nome, né, do seu nome na existência terrena, para adquirir um pseudônimo para que não impactasse na vida de seus familiares, né, para que não impactasse muitas vezes em outras coisas que ele deixou, né, como estudos ou né, na sua caminhada aqui na Terra. Então, ele teve que se desprender disso. Então, foi esse a proposta. Então, nós vamos começar hoje, antes da gente fazer a leitura, só fazendo essa rápida reflexão, né? Essa rápida retrospectiva. Dona Rosana, por favor, faça as honras. Rapidinho. Boa noite, primeiro de tudo. Estejam abençoados e protegidos pela espiritualidade amiga. Eu tenho 3 filhos, e quando a minha última filha tinha 7 meses, eu entrei em coma. Quando eu voltei do coma, eu aprendi a me desapegar dos meus filhos, porque eu parecia a galinha que queria os pintinhos todos ao meu redor. E eu precisei aprender a me desapegar. Foi aí que eu libertei-os, né, como por assim dizer, quando jovens, quando adultos, aí eu consegui desprender e deixar cada um seguir o seu caminho, sem ficar com aquela lamúria, ai, porque você vai embora, ai, porque você não vai morar mais aqui, ou então sair de São Paulo, vir para cá, sem peso no coração, acompanhando o marido, seja o que Deus quiser. Agora, apego eu tenho com as minhas coisas lã, olha que coisa besta, as coisas que eu faço tricô, que eu faço crochê. Eu gosto demais dessas coisas, é só isso que eu tenho apego hoje. Pronto. Que ótimo. Desapegar dos filhos, eu também tive que ter essa fase da minha vida. É bem complicado, mas a gente precisa, né, se desapegar um pouco. Ótimo, viu, dona Rosana? Eu também tenho, viu, com as minhas coisas de crochê, de tricô, de ponto cruz. Eu também gosto das minhas coisas mais organizadinhas. Não sou muito de emprestar muito, não, mas enfim. Quem mais, gente, se habilita a falar sobre apego e desapego? Marilene, fique à vontade. O microfone, Marilene. Já liguei. Eu vou falar porque, coincidentemente, foi xerox da Rosana. Eu não só tive, mas eu estou com um grande problema para desapego de filho, viu? Porque eu
fiquei viúva, daí a pouco tempo casou meu filho, daí a pouco não. Aí eu fiquei um grande tempo, só eu e a minha filha. E nós éramos assim, unha e carne, aquela coisa muito assim, que todo mundo falava assim, parece duas amigas, né? Uma coisa muito forte mesmo, sabe? E ela casou tem 1 ano só. Minha filha, mas como está difícil, você não tem nem noção, sabe? Então, eu acho assim, que eu estou até prejudicando-a, porque eu fico tão presa a ela, e tão querendo a presença, e tão reclamando, que eu acho que eu estou prejudicando a caminhada da vida dela, não estou deixando ela livre, sabe, para caminhar. Eu acho que isso está até me incomodando. Então, é uma coisa que eu estou já há bastante meses tentando trabalhar intensamente, porque eu estou me prejudicando e prejudicando-a, sabe? Então, é uma coisa que eu estou, assim, numa luta muito grande com esse desapego afetivo. Agora, o desapego material vai me constranger mais do que a Rosana, porque eu tenho um apego a uma coisa que não acho que não é normal. Meu genro até fala que é apego material. Eu não quero concordar que é apego material, mas ele fala que é. Eu tenho aquela mania de não gostar que use as coisas com desnecessárias no dia a dia. Eu gosto de ter aquelas coisinhas reserva, eu gosto de ter uma pecinha que eu não gosto que toque, que vai quebrar, que se eu precisar, eu gosto de ter aquela coisinha numa decoração, eu gosto de ter uma peça diferente, uma coisa para me colocar se eu vou receber uma pessoa que eu gosto de ter um xodó, eu tenho umas coisinhas frescurinhas que meu marido sabia que eu gostava, então eu tenho guardado, tem um tanto de coisinhas assim, que eu tenho um apego, eu não posso dizer que é um apego, é um carinho, um cuidado, um zelo, eu não quero que destrua, eu sou apegada para não estragar, para não quebrar, para não perder, porque eu não vou ter outro, não vou comprar outro igual. Então, essas coisas eu tenho um pouco assim de, não sei se eu poderia dizer que é apego, sabe? Mas eu tenho muito xodó, preocupação, não gosto que fique pegando, não gosto que fique tirando, não gosto que fique usando. Infelizmente, eu tenho isso mesmo. Aí tem uma coisa também, que é uma coisa que eu trabalhei, estou trabalhando ainda, mas acho que já mudei demais da conta, por isso que eu quero contar, que é a questão de guardar mágoa. Eu tenho feito um trabalho que até eu mesma me surpreendi, porque eu tive alguns problemas, muito de família, muito próximo, e que chegou assim, a criar um clima muito difícil. E eu trabalhei isto assim, vencendo o meu orgulho, mas era vencendo o orgulho mesmo, sabe? Porque é uma situação que eu não admitia ceder, porque eu tinha certeza que eu não estava errada. Mas em favor de mudar um clima, de mudar uma situação, eu trabalhei o meu orgulho, trabalhei muito em passar por cima de situações e entender o momento evolutivo da outra pessoa. É quase que assim, não me anulei, mas eu renunciei a muita coisa na minha atitude, na minha personalidade, em favor de não ficar com aquela coisa guardada, aquele sentimento ruim, aquele clima ruim, sabe? Então, é uma coisa que eu venci, assim, demais mesmo, que eu achei que eu jamais ia conseguir vencer. E, graças a Deus, eu consegui vencer. Que ótimo, isso é muito bom. A gente tem que... o intuito também, gente, a gente tem que lembrar... Fernanda, já vou te dar a palavra. Marilene, você pode abaixar a mão. Lembrar que o intuito deste estudo é, sim, da gente perceber um pouco da... Fernando, desliga seu microfone um pouquinho, até você falar, por favor. Lembrar que a gente precisa, nesse estudo, fazer essa reflexão e olhar para a gente, e olhar o que a gente já construiu de bom, né? Por mais que sejam coisas pequenas ou grandes, né? Porque realmente a mágoa é uma coisa muito complicada de lidar, e a gente também olhar para aquilo que a gente pode, sim, melhorar, né? Então, o intuito desse estudo é para isso, para a gente começar
a olhar para dentro, né? Do mesmo jeito que você, eu tive uma luta muito grande com paciência, por exemplo, né? Então, paciência, para mim, foi uma luta também muito grande, né? Foi complicado, mas a gente aprende, né? E acho que quanto mais, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente pede, porque quanto mais a gente pede paciência, mais vai aparecer o quê? Situações para te provarem, né, se você está realmente adquirindo a paciência. Se você está se desapegando, né, dessa mágoa, mais situações vão acontecer para que você seja magoada e realmente se desapegue da mágoa. Então, isso é muito, muito, muito legal. Fernando, você queria falar? Fique à vontade. Antes de mais nada, boa noite. Que Deus abençoe a todos nós. É só contar um fato rápido que aconteceu nesse final de semana. Tinha um senhor com a carrocinha em frente aqui de casa, pedindo bens para a carrocinha dele, né? Aí eu tinha uns papéis aqui em casa que fui levar lá, perguntei para ele se tinha interesse nos papéis. Aí ele chegou e falou assim, ó, se for muito, se não for pouca coisa, aquilo ali, a gente tem a nossa questão material, as nossas questões com nossos entes queridos, com os nossos relacionamentos, mas no momento que ele falou, se for uma coisa que realmente vale a pena colocar aqui, aquele negócio, eu estou sendo sincero com vocês, eu falei, gente, eu estou oferecendo uma coisa para ele vem me dar uma resposta dessa? Aí depois eu falo assim, como que nós temos que tomar cuidado com o orgulho da gente, que o carrinho dele tinha espaço para tudo que ele precisava, já estava encomendado ali o lugarzinho dele. Aí eu falei assim, eu estou aqui para tentar te ajudar, mas se não é do seu interesse... Aí ele chegou para mim e falou que o interesse maior dele era matar a fome dele. Aquilo ali acabou comigo, acabou. Eu falei assim, Aí eu falei assim, gente, o que nós somos na vida? Temos bens materiais, temos tudo para poder, né, que Deus nos favoreceu. E a pessoa chega e fala um negócio desse. Aí eu falei, não, peraí, vou resolver seu caso agora. Fui lá, tinha um pacotinho, tinha um pacote de macarrão e um pacote de arroz. Eu pesei 2 vezes. Peguei o pacote de arroz, levei para ele e falou, isso aí vai me alimentar. Não apenas de espírito, mas o corpo. Que agora o que eu estou precisando é alimentar meu corpo. Gente, foi um momento de crescimento para mim que, nossa Senhora. Ai, é isso aí. Gratidão sempre, e sempre que puder ajudar, não perder a oportunidade de ajudar. Porque me fez muito bem depois que até mesmo ele se transformou em agradecimento por causa da fome que ele ia matar dele e da família dele. É isso aí. A gente precisa lembrar, né, que essa questão de fazer algo pelo próximo sempre nos acalenta, independente, é sempre uma lição, né? É sempre uma forma de ver. Então, nós vamos continuar a leitura, e aí nós vamos fazer uma pausa. Eu vou trazer para vocês alguns questionamentos também. Mais alguém quer falar, gente? Tem aí Laurita, Rodolfo, apego, desapego, Márcio, que falou semana passada, muito legal, muito gostoso a sua fala, Márcio. Seu Luiz hoje não veio, não, dona Rosana? Então tá. Seu Luiz também falou muito bem semana passada sobre essa questão do apego, né? Conseguimos refletir? Mais alguém? Mais alguém? Não? Vou bater o martelo, hein? Dou-lhe uma, dou-lhe 2. Pode seguir? Então, vamos lá. Voltando para a nossa leitura, né? Nós paramos lá. André precisou igualmente cerrar a cortina sobre si mesmo. Nós paramos nessa parte lá, na psicografia, então, de Emmanuel, tá? Não é Bezerra, viu, gente? É Emmanuel. E aí nós vamos continuar a leitura. E aí ele fala assim,
É por isso que não podemos apresentar o médico terrestre e autor humano, mas sim o novo amigo e irmão na eternidade. E aí ele fala o porquê, ó, para trazer valiosas impressões aos companheiros do mundo. Quem são os companheiros do mundo? Nós, né? Então, para trazer essas impressões valiosas, ele necessitou despojar-se de todas as convenções, inclusive a do próprio nome, para não ferir corações amados, envolvidos ainda nos velhos mantos da ilusão. Nós também falamos um pouco sobre questão de ilusão aqui semana passada. Os que colhem as espigas maduras, então aqueles que já estão colhendo, né, a sua semeadura, não devem ofender os que plantam à distância, nem perturbar a lavoura verde ainda em flor. Olha que maravilhoso isso. Vamos fazer uma pausinha aqui antes de continuar, porque meu objetivo ainda é um pouquinho mais para frente, tá? Vamos falar sobre essa questão dessa perturbação aqui, dessa ilusão e dessa perturbação dessa lavoura. Ô, gente, a gente consegue já perceber, igual a Marilene estava falando ali, né? Que muitas das vezes, ela estando certa, ela abria mão de estar certa para se despojar da mágoa, né? Para poder não criar aquele sentimento, aquele desconforto com as pessoas. Nós já estamos vivenciando essas coisas em nós, porque o que acontece? Quando ele fala aqui que nós, que já estamos tendo esse olhar um pouquinho melhorado, né? Esse estudo um pouquinho mais amplificado que nós estamos tendo sobre a nossa existência, nós já começamos a entender que o outro, que ainda não tem o mesmo olhar que nós, está na fase dele e no ponto dele, que ele entende aquilo que ele dá conta. Então, nós temos que entender, ó, quem é evangélico está no lugar certíssimo, é o que ele dá conta de entender, independente da ramificação evangélica. Quem é católico está na posição correta dele, é aquilo que ele dá conta de entender. Quem é budista, quem é hindu, quem não interessa a sua crença, né? O que interessa para nós é o quê? Essas impressões valorosas, né? Aquilo que nós estamos imprimindo de fato no nosso íntimo, no universo. Conseguem perceber? Então, ele vai trazer as impressões dele. E nós, através desse estudo, iremos criar as nossas impressões. Tá? Comentários, por favor. Telmo, eu sei que você tem coisa para falar. Vamos lá, gente. Obrigada por disponibilizar aí o livro. Você vai falar alguma coisa? Alguém? Boa noite. Ó, o Márcio aí. Márcio, faz favor. Depois, Telmo, você fala. Pode falar, Thelma. Eu achei muito interessante a colocação da Vivian, né? Isso, falando até do meu dia a dia, das minhas relações aqui em casa, na minha casa, com a minha filha, esposa, até no centro que a gente frequenta aqui, Moeda, né? São situações que a gente vivencia que nos obrigam a promover algumas mudanças na nossa forma de ser e de agir, no sentido de você fazer concessões para a harmonia do ambiente, concessões para que as coisas sigam um caminho sereno. Muitas vezes você vai se antepor em situações de conversa, em situações de relacionamento, por querelas
e não te permitem alguma coisa maior, entendeu? Não sei se eu estou querendo, se eu estou conseguindo me fazer entender, né? Mas eu acho que é uma coisa importante, uma coisa que mais está presente, por exemplo, nos relacionamentos familiares, né? Relação esposa, né? Em que tanta gente fica tão pouco tempo junto, mas é a nossa dificuldade em fazer concessões em favor do bem, em favor da harmonia do lar, em favor da harmonia dos relacionamentos. Eu acho que é mais ou menos por aí, né? Eu penso que a gente tem uma proposta maior, né, principalmente na condição espírita que a gente está, a gente né? A gente tem que olhar a questão material e a questão moral, né? Enfim, naquilo que você possa promover de fazer concessões por questões materiais mínimas, você deve fazer. Eu vou te dar um exemplo. Eu criei os meus filhos e os estudei. E lá atrás, né, foi aquela luta, né? Ah, tem que pagar por 5 meninos, tem que pagar para não sei o que para menino, tem que pagar não sei o que. É o ônibus, é o que. Depois vem a faculdade, né? E aquela coisa toda, né? E lá atrás eu tinha aquela concepção, não, agora acabou, não faço mais nada. Eduquei, agora são vocês. E pronto. Mas, com o passar do tempo, várias outras concessões eu fui fazendo por amá-los, né? Assim, intensamente, por querer o bem deles. Eu fui quebrando essas amarras em mim. É um exemplo de família. É um exemplo, né? E que outras na vida, né? Você pode fazer. Até na casa, por exemplo, que a gente frequenta, que é o Glaps, né? E a gente fala assim, mas muita gente vai ali por 500 milímetros, a pessoa vai ali e não volta mais. E poderia deixar de ser um pouquinho ser menos orgulhoso e aceitar algumas coisas mínimas. E para que no pano de fundo a fraternidade vença, né? Essas coisas do bem, elas vençam o nosso orgulho, a nossa vaidade, enfim. Não sei se ficou um pouco muito aberto isso, né? Mas fica aí para vocês darem sequência aí, né, gente? Vocês me perdoem se eu tomei muito tempo. Que é isso, Márcio, fique à vontade. Só antes da gente prosseguir, vocês conseguem perceber alguns princípios básicos que estão nesses pequenos parágrafos aí? Marilene, eu já vou te dar a palavra, tá? Uhum. Pode falar. Eu? Você está falando comigo? Posso falar? A mãozinha está levantada, Pode falar, Marilene. sua mãozinha está levantada, pode falar. Só fazer um complemento aqui na fala da gente, é que não, eu acho que nem tanto assim questão da gente vencer certas situações em nós, é questão da gente que está, principalmente nós que estamos trabalhando o interesse de sermos, de nos tornarmos espírita, né? Porque a gente está trabalhando para ser espírita, né? Então, a gente tem que tentar, pelo menos, um pouco de vivenciar, de aplicar o que a gente está aprendendo, porque se você está aprendendo, mas não aplica, que adianta se aprender, né? Então, eu acho que essa questão, assim, da gente fazer essas concessões é um pouco do entendimento de que cada um dá o que tem, cada um está no seu momento evolutivo moral. E quando eu me reprimo, eu não estou propriamente me reprimindo, eu estou entendendo o patamar evolutivo do outro, porque eu já estive naquele, e é muito cobrado a quem muito foi dado, né? Então, se eu tenho condições hoje de ter um pouco de entendimento disso, que a doutrina me deu esse entendimento, eu tenho que trabalhar para conseguir pôr isso em prática. Então, entender que o outro está dando o que ele tem. Não é porque ele não quer, ou porque ele não é bom, ou qualquer coisa, não. Ele não tem para dar. E cada espírito está no seu momento. A natureza não dá salto, nem violenta consciência, ele dá o que ele tem. Né? Então, se eu for capaz de ter essa compreensão, eu vou saber
assim, renunciar a algumas coisas. Ótimo, Marilene, muito bem. É exatamente isso que nós estamos tratando aqui, né? Quando a gente está falando, vou deixar você falar, Thelma, quando a gente está falando dessa colheita, desse plantio e daquilo que o outro está plantando, né, e vai colher, é dele, né? Cada um segundo as suas obras. E aí, depois do Thelma, eu vou trazer uma outra instrução aqui de um outro livro e vou falar sobre os princípios, tá, gente? Boa noite a todos, né? Uma alegria estar aqui para a gente estudar junto. Nesse parágrafo, o Emmanuel traz algumas coisas muito interessantes. Ele fala que se a gente tem o interesse de ofertar alguma coisa a alguém, né? Trazer valiosas impressões, se a gente tem esse interesse, quero ajudar fulano, quero ajudar Beltrano, né, assim, quero ser uma boa pessoa, essa coisa toda, a gente precisa se despojar, né, de todas as convenções, porque muitas das vezes a gente quer ajudar, mas do nosso jeito, do meu jeito, a pessoa tem que fazer isso, a pessoa tem que fazer aquilo, tem que aceitar desse jeito, né, a gente cria convenções para que os outros aceitem a nossa ajuda. E o objetivo de quando a gente está ajudando é a gente despojar, falar, olha, na verdade é perguntar o que eu posso fazer por você. E aí a gente, dentro dessa perspectiva da fala do outro, a gente tentar colocar o que a gente tem de possibilidade. E é interessante que ele conclui, né, falando que esse movimento é para não ferir corações. O motivo da gente baixar nossa guarda, motivo da gente querer auxiliar, é para não ferir o outro. Aí você cede, né? O Márcio falou muito bem isso nos relacionamentos que a gente tem. A gente precisa ceder porque a gente gosta, a gente ama, a gente quer ele bem. E aí, nesse momento, tem que fazer isso. E aí, ele finda o parágrafo, o Emmanuel, falando das ilusões, né? Ainda envolvidos nos velhos mantos da ilusão. Então, é muito gostoso quando a nossa perspectiva, o nosso olhar, o nosso trabalho, né, na casa espírita, todos os nossos trabalhos, já estamos nesse processo de deixar o nosso modo operante e entrar no modo operante de Jesus. É outro modo operante. Então, a gente precisa deixar de lado isso. Por quê? Porque a gente quer o bem do outro. E aí a gente não pode, né, como dizem, né, enfiar a goela abaixo, né? A Laurita sabe disso. A gente não pode fazer isso mais. A gente não deve fazer isso mais. Por quê? Porque a gente gosta, entende o processo, né, do outro, e a gente já não mais age dessa forma. Bacana. Muito bom mesmo. E aí vocês conseguem perceber que até agora, até onde a gente leu, ele fala muito a respeito da questão evolutiva, né, que é um dos princípios básicos, da questão do livre-arbítrio, porque a pessoa precisa querer, não é? Se despojar, largar as convenções, largar essa vaidade pelo nome, pelo mostrar quem é, quem não é. Então, conseguem perceber essas coisas? Ele está falando ali do plano espiritual porque ele está dizendo que ele está trazendo as impressões dele para os companheiros do mundo. Então, se ele está falando do mundo, ele está falando que existe pluralidade de mundos habitados, né? Ele está dizendo que existe, então, esse plano espiritual. Então, a gente precisa que existe essa conexão e essa influência dos espíritos em nossas vidas, né? Então, ele está trazendo essas informações. Então, olha só quanta coisa, muitas das vezes, quando a gente lê simplesmente, lendo, passam despercebido, porque a gente não está com olhos de ver, ouvidos de ouvir. Por isso, a questão do nosso estudo. E aí, antes da gente continuar, para que a gente entenda um pouquinho dessa lavoura ali, né, que cada um tem a sua parte e precisa entender essa parte do outro,
eu queria trazer para vocês uma passagem que está na Bíblia, onde mostra essa questão desses ciclos, né? Que cada um precisa realmente fazer o seu ciclo, né? E lá em Jó, capítulo 14, versículos a partir do 7 ao 9, ele fala assim para nós: para a árvore há esperança. Cortada, pode converter-se e os seus ramos brotam. Quando suas raízes tiverem envelhecido na terra e seu tronco estiver morto no solo, ao contato com a água, reverte-se, né? Revive. Então, olha só como é que o ciclo ele é constante. E ele é único, porque aquela árvore ela vai se transformar em uma nova árvore. E nós fazemos isso a cada encarnação que nós temos. Nós passamos por esse mesmo ciclo. Então, nós caímos na Terra, nos transformamos, que é quando nós estamos no plano espiritual, fazemos essa renovação de conhecimentos, de entendimentos, de amadurecimento, para que a gente se renove. Conseguem perceber essa conexão, gente, que nós estamos criando entre o livro, o evangelho, os ensinamentos, né, os princípios? A gente precisa começar. Eu sei que isso no início é um pouco difícil da gente fazer essa conexão geral, né? Mas a gente precisa começar, e na hora que a gente começar a se habituar com essas conexões, é muito engraçado porque se torna automático. E aí, quando a gente senta para assistir uma exposição, a gente vai falar assim: nossa, olha, o palestrante está falando sobre, né, evolução, sobre espírito, sobre perispírito, sobre... É muito gostoso. Então, vamos dizer assim, esse exercício que nós estamos começando a praticar agora vai nos ser muito útil, né, ao longo da nossa caminhada. Alguém mais quer continuar, quer comentar? Rodolfo, que está entrando aí, que está vindo pela primeira vez. Silvia, que sempre fala. Fátima também. Alguém mais? Mãozinhas, preciso. Vamos, gente, é um estudo coletivo, não é um estudo monólogo, não. Silvia, faça as honras, por favor. Pessoal, o que me chamou mais atenção foi esse último parágrafo aqui, ó. Os que colhem as espigas maduras, quer dizer, aquele que já está preparado, né, para entender e compreender tudo aquilo que lhe foi pedido, ele não pode estar exigindo do outro a mesma possibilidade. Porque ele fala que os que colhem espigas maduras não devem ofender os que plantam à distância, nem perturbar a lavoura verde, ainda em flor. E nós, infelizmente, com os nossos familiares, com os nossos amigos, até mesmo com os companheiros de doutrina, nós temos o péssimo hábito de querer que o outro entenda como eu entendo. Isso é muito complicado, gente. Isso traz algumas divergências que nós devemos começar a evitar. Se o outro, ele está ainda verde, ele tem uma caminhada longa para aprender. Não vai ser agora de momento. E como você falou, Vívia, de paciência, eu também tenho trabalhado muito isso. Porque, infelizmente, nós somos criados em uma família que exigia muito da gente. Então, a gente traz isso, né? Exigia muito, a gente exige do outro. A gente tem que trabalhar muito isso. E ver que o outro que está verde, ele tem um tempo que é dele. Ele vai precisar de amadurecer para entender aquilo que, às vezes, nós já entendemos. Então, que a gente tenha paciência, resignação, e tenha também
aquele olhar caridoso e carinhoso com os nossos irmãos de caminhada. Então, era isso que eu entendi nesse último parágrafo aqui, viu? Muito obrigada. Ótimo, Silvia. Muito obrigada pela participação. Fátima, faça as honras. Oi, Vivi, boa noite a todos. Eu não vou poder falar muito porque, como você sabe, eu participo da quarta-feira no Cantinho, né, Vivian? E eu faço esse estudo aqui com você praticamente no carro. Então, eu vou dirigindo até o Cantinho, coloco o celular aqui no carro e vou ouvindo, sabe? Então, por isso que eu estou mais quietinha. Tá bom? Okay. Mas estou aqui ligada. Tá bom, então, tá obrigada. ok. Um abraço. Boa noite. Eu queria... Silvia, pode abaixar a mão. Eu queria falar uma coisa que a Silvia chamou a atenção e que a gente precisa realmente lembrar, é que esse amadurecimento, gente, ele não acontece da noite para o dia. Vocês lembram que a gente falou semana passada? No final dessa encarnação, nós vamos terminar como Cristo, gente? Sim ou não? Não, né? Não. Ainda não. Mas a gente pode terminar como um completista daquilo que nós projetamos para essa encarnação. Então, esse amadurecimento, esse verde, é normal. Nós também estamos verde ainda em muitas coisas. Nós ainda estamos imaturos em muitas coisas. Né? Nós precisamos ter esse olhar. E aí, para a gente continuar, mais alguém quer comentar alguma coisa a respeito desse parágrafo ou posso ler os outros dois? Posso seguir? Seguindo, então, para que a gente consiga concluir, pelo menos, a parte programada. Então, fala lá. Ele fala para nós assim: reconhecemos que este livro não é único. Outras entidades já comentaram as condições da vida além-túmulo. Existem diversas obras que tratam sobre este assunto, certo, gente? Todo mundo tem esse entendimento, né? Só que olha só o que Emmanuel fala para nós agora neste parágrafo, que ele vai trazer de diferente nessas 13 obras. Então, ele fala: entretanto, de há muito desejamos trazer ao nosso círculo espiritual alguém que possa transmitir a outrem, que somos nós, né, o valor da experiência própria, tá? Isso é importantíssimo a gente entender, porque André Luiz, ele não está contando historinha do mundo espiritual, ele está contando sua história, suas experiências, a sua visão no plano espiritual. Então, com todos os detalhes possíveis, a legítima compreensão da ordem que preside o esforço dos desencarnados laboriosos e bem intencionados, nas esferas invisíveis ao olhar humano, embora intimamente ligada ao planeta. Então, olha só, precisa-se ter um esforço laborioso, uma vontade, uma necessidade de fazer o bem, de se modificar para realmente mostrar que é possível. O que André Luiz está trazendo para nós, gente, a partir do nosso lar, é esse olhar de que é possível, sim, a mudança. É possível. Foi engraçado, porque para a aula de hoje, né, para esse estudo de hoje, para esse estudo de hoje, nós assistimos ontem o Nosso Lar, o filme. E eu estava lá olhando, né, eu assisti de novo, porque eu já tinha assistido, e é claro, isso fica muito claro lá, essa vontade, essa ânsia de André Luiz de fazer algo, né? Aí tem aquela parte que ele vai lá se encontrar com o ministro, que senta de 2 em 2, né? E aí senta aquela senhora falando que já está há 6 anos lá e que trabalho nenhum, ela dá conta e nada. E ele procurando alguma coisa para fazer. Ele já tinha ido nas câmaras de retificação, tentado ajudar e se deu mal.
porque ele quis aplicar de uma forma humana algo no plano espiritual, que não é, que não, né, não combina, mas ele estava procurando. Então, a gente, essas obras que nós vamos estudar, esse caminho que André Luiz trilhou, né, caminhou, passou, é possível que nós façamos ele aqui, para que a gente chegue lá melhor, um cadiquinho. Conseguem compreender essa parte que ele está dizendo? Então, ele vai trazer nesses detalhes. Por quê? Porque ele vai trazer assim, olha, eu pensei isso, Emmanuel, ou, né, Clarencio, qual que é o outro que fala lá? O Aniceto, né, falou, né, eu pensei isso, Aniceto disse isso, Clarencio falou aquilo. É isso que ele traz. Então, ele vai mostrar para nós exatamente como é que é esse desprendimento material que a gente já pode começar a fazer na matéria. Gente, quando eu falo desprendimento material, não quer dizer que eu tenho que começar a vender tudo que é meu, não, e ir morar na rua. Não é isso, não é isso, não. O desprendimento não quer dizer que eu não necessite das coisas materiais para viver. Não é isso. É me desapegar, para que eu, na hora que eu desencarne, eu não tenha que ficar lá organizando as minhas linhas de crochê. Eu não quero isso. Eu quero ir para a casa espírita para trabalhar, para ajudar o meu próximo. Eu não quero ter que ficar olhando qual lã está faltando ou se mexendo nas minhas lãs. Entendeu? Conseguem compreender? Viu, dona Rosana? Nós duas juntas, tá? Então, é nesse sentido, sabe? Então, nós vamos começar a entender que a gente pode, sim, começar a caminhar de uma maneira melhor agora, né? Então, esses detalhes que ele vai trazer nesse sentido. Comentários, pessoal, por favor. Vamos lá. Dona Rosana está calada, seu Luiz está calado. Vamos lá, Marta. Vamos, gente. Por favor, quem mais está aí? Que eu não estou enxergando todo mundo. Tem mais gente aí na sala. Tânia, que também não falou semana passada. Raquel, acho que eu não sei se, acho que é a primeira vez que Raquel vem, hein? Mas, Raquel, fique à vontade para falar, tá? Nossa Rodolfo, por favor. Dona Rosana, faça as honras. Porque, normalmente, quando nós estamos numa casa espírita, a gente é bonzinho lá dentro, não é? Todo mundo é bonzinho na casa espírita. Com toda certeza. E aí, essas nossas experiências de vida, a gente tem que trazer da casa espírita para dentro da casa da gente, para a rua, para os amigos, para aqueles parentes mais difíceis, que a gente sabe que tem aquela dificuldade, mas a gente tem que fazer o possível. Como é que fala? Não precisa amar, mas pode respeitar, né? Sim. E aí, é a compreensão que a gente vai tendo, com o amadurecimento também, com o aprendizado, que não precisa ficar muito revoltado com as coisas vão se normalizando, vão se acomodando a partir do momento que nós estamos nos esforçando para melhorarmos. É o esforço que nós temos que fazer para quando a gente chegar lá do outro lado, a gente falar, poxa, eu caminhei um passo. Que é só isso que a gente vai conseguir fazer nessa. É um passo. Quando muito. Mas já é uma evolução, né? Ô, dona Rosana, é um passo em cima, sabe do que? De uma folha de folha de ofício. O nosso passo, o nosso degrauzinho. É esse passo que nós estamos dando. Mas se a gente já der isso, já está ótimo. É isso que a gente precisa entender. Que é aos poucos, porque hábitos, gente, de milênios, porque a gente não sabe quanto tempo a gente vem se equivocando, para serem modificados, levam mais, pelo menos metade dos milênios que nós levamos para construir.
E eu falo isso, dando um exemplo, né, rápido. Eu tenho uma amiga, eu acho que eu já contei, dona Rosana deve conhecer essa história, seu Luiz também, acho que eu já contei lá na Fraternidade Mundo Luz. Tem uma amiga que ela dirigia sempre, né? Sempre foi muito boa de carteira, já tinha 14 anos de carteira e tal, e estava com os filhos. Toda vez que ela ia para o centro, ela colocava, o menino dela gostava de acompanhar o Waze estava na época começando, e aí ele ficava assim: ô mãe, por que a bolinha está ficando preta? Por que ela fica vermelha? Por que ela fica branca? Aí a mãe dele começou a falar: não, meu filho, quando está branca é porque está dentro do limite, quando fica preta é porque passou do limite. Ele: ah, mãe, então por que você não fica só no branco? E aí ela se achou, né, um desafio. E o menino dela, né, aí ela falou: não, então vamos fazer o seguinte, toda vez que a bolinha ficar preta, você avisa a mamãe. Só que aí ela entrou na guerra, né, na guerra com ela, imagina. E aí ela conta que no início ela tinha que ficar olhando para o velocímetro para poder não deixar passar dos 60 por hora. E aí, ele, toda vez que acionava, né, passava dos 60, mãe, tá preto, mãe, já tá vermelho, né, porque vermelho ainda é dentro, é acima da velocidade, mas ainda é dentro, né, é aqueles 10% lá. E aí, mãe, tá vermelho, mãe, tá preto, mãe, tá vermelho. E aí, aquilo ali, depois de 9 meses gestando aquilo ali, hoje, gente, é até chato andar com ela no carro, porque ela não passa de 60 por hora, não passa, é automático. Mas olha só, foram 14 anos dirigindo de uma maneira, 9 meses para conseguir transformar um hábito de 14 anos. Então, é possível? É possível. Mas a gente não sabe quanto tempo vai levar. Mas se a gente começar agora a se modificar, a se melhorar, a gente vai conseguir fazer o quê? Nos transformar para as próximas, tá? Vamos lá, gente, comentários, temos mais 6 minutinhos para a gente finalizar esse nosso. Márcio, pode ficar à vontade. Eu acho interessante, Vivi, isso que você colocou, que Elmo também falou, e a lição ela vem corroborar, né? Em que, quando você fala que o André queria ajudar, a intenção dele era ajudar das melhores intenções, mas a forma dele, né? Ele voltou lá para conversar lá no Ministério, já tinha ido nas câmaras, né? Enfim, depois, com o decorrer da vida dele, tudo, ele vai entender que a forma que ele precisava ajudar é mais simples, não a forma dele, né? Quer dizer, por analogia, nós aqui estamos da mesma forma, né? Thelma colocou isso aí de forma muito acertada, né? Às vezes eu quero ajudar, mas é da minha forma, eu tenho que tirar essas amarras, né? Entendeu? Quando eu falo em concessões, é aí que eu quero chegar, para a gente ser um pouquinho mais acessível, ser mais simples, fazer mais o simples, para que, num contexto geral, o bem vença, né? As coisas de valor vençam, e não fiquem atreladas às nossas imperfeições e às nossas mazelas. Você está falando aí, hábitos, né? A gente está aí com eles, tem uma galera, tem uma data que está, né? Então, aqueles que não agregam nada, é hora da gente começar a se despojar deles, né, para sair daqui um pouquinho melhor, né, Vivian? Então, eu acho que tudo é exercício, né? Eu acho que vale uma reflexão, né, para a gente procurar mais o simples, para a gente fazer concessões para o bem, para a harmonia, né, quebrando aí as amarras do orgulho, da vaidade, querer que as coisas simples sejam a nossa feição. E muitas das vezes não é. Muitas das vezes você não contribui muito com as suas particularidades, né? É isso que eu penso. Ótimo, Márcio. Então, gente, antes da gente finalizar, eu queria deixar um convite, né, e o para casa. Então, o convite para casa, que vai ser, é o seguinte: nós vamos estudar a obra de André Luiz, o Primeiro Nosso Lar, certo? Então, durante o estudo desse livro aqui, eu queria que vocês pensassem em algo que vocês desejam modificar em si, um hábito que a gente tem que precisa ser melhorado, né? Então vamos lá. Eu ainda com a minha questão da paciência, né? Então eu vou me propor ao final do livro, né? Então nós vamos anotar qual é o nosso objetivo de mudança para que a gente, durante esse estudo dessa obra do Nosso Lar Só,
a gente consiga verificar se nós conseguimos melhorar no final dela ou não, tá? Então, nós vamos colocar uma meta aí. A proposta é essa, vamos colocar uma meta para que no final desse livro a gente consiga, pelo menos, melhorar alguma coisa. Combinado? Eu já estou falando qual é a minha, tá? Vocês trazem a de vocês semana que vem. Eu já estou falando qual é a minha, a paciência. Paciência, eu preciso ainda melhorar muito. Então, o meu objetivo durante os nossos estudos vai ser sempre estar tentando botar em prática essa melhoria da minha paciência. E no final, antes da gente começar os mensageiros, a gente vai fazer esse levantamento de novo, se a gente já conseguiu melhorar um pouquinho mais ou não, e ter esse feedback. Eu acho que vai ser legal, bem interessante a gente ter essa meta, tá? Então, por favor, todo mundo pense numa coisa que gostaria de fazer, de melhorar, para que a gente tenha todo mundo esse mesmo caminhar, essa mesma trilha. Mais alguém quer comentar para que a gente feche o nosso estudo essa noite? Rodolfo, você ficou tão caladinho, Rodolfo. Fiquei caladinho aqui, estou observando. Primeira vez que eu participo, né? Gostei bastante. E tem uma lista enorme. Tomara que consiga mexer, né? Consiga alterar alguma coisa, pelo menos 60% aí até o final do curso. Não, né? escolhe uma só está ótimo. Vamos aos poucos, né? Sim. Tá certo. Tá? Para Muito esse bom. livro, você escolhe uma. Depois, para o Sim. outro, a gente escolhe outra. Combinado. Quero aproveitar a oportunidade, né, a pedido do Murilo também, convidar o pessoal para participar do culto do Evangelho no Lar, agora às 20 horas. O link vai ser enviado no grupo informativo. Estarei lá participando também. 20 e 30. É 20 e 30. 20 e 30? Ah, então É. ótimo. Perdão, gente. 20 e 30. E Isso. sábado, o estudo presencial do Iniciação ao Espiritismo, lá na Fraternidade, de 8 às 10. Ótimo. E eu pedi para o Murilo colocar lá no grupo também, gente, os princípios básicos, tá? Que foram estudados, a Fraternidade fez, está gravado, né? Então, quem quiser, para poder a gente também fazer esse link, né? É interessante. Nós vamos fazer mais vezes, tá? Hoje nós fizemos bem superficial para poder vocês entenderem como é que é essa dinâmica. Então, o Evangelho, né? Nós falamos sobre o Evangelho de Jó, nós falamos sobre os princípios, e aí tem mais 2 textos também dos prazeres da alma sobre desapego, que eu vou jogar lá no grupo, que é muito bom a gente dar uma lidinha, que ele fala do desapego do sentimento e do desapego na questão mais material, mais física, né? Nessa questão de pessoas. Então, ele fala muito da questão do sentimento, pensamento e dessa questão. São 2 textinhos, eu vou jogar lá para vocês, para a gente dar mais um upgrade aí nesse nosso estudo, tá bom? Então, agradeço a todos a presença, agradeço a Fraternidade Mundo Luz pela oportunidade e gostaria de pedir, então, ao nosso queridíssimo Rodolfo, que está entrando em nosso grupo, para fazer a prece final para nós. Obrigada. Claro, com todo prazer. Vamos, então, agradecer, né, a oportunidade de mais um estudo, a oportunidade dessa reunião, principalmente dessa reflexão, que possamos conseguir identificar todos aqueles pontos que nos incomodam, aqueles pontos que precisamos melhorar, que possamos, por meio desses ensinamentos, perceber as nossas atitudes, principalmente com aqueles irmãos que não têm o mesmo entendimento que a gente, aqueles irmãos que estão nas nossas casas, nos nossos trabalhos, no nosso dia a dia, que tenhamos a compaixão e o entendimento para o momento de cada um. Que Jesus nos abençoe, continue nos abençoando e até o próximo estudo. Gratidão a todos e até quarta-feira que vem, tá? Beijo no coração de todos. Que assim Com seja. Deus. Um abraço a vocês. Com Deus. Com Deus. Tchau, Thelma. Tchau, vocês. Tchau, Viva. Tchau, Boa todo noite. mundo. Tchau. Com Deus. Com Deus.